Três minutos depois do Big Bang, quando a temperatura do universo era de 1.000 milhões de graus, prótons e nêutrons combinaram-se para formar núcleos de átomos de elementos químicos leves, essencialmente hidrogênio e hélio e um pouco de lítio. Algumas centenas de milhões de anos depois, começaram a formar-se estrelas, em cujos interiores se produzem os elementos químicos mais pesados. Através de diversos fenômenos, incluindo ventos estelares e explosões de supernovas. Você acabou de ouvir a linha de pensamento mais atualizada sobre o processo de formação do universo. A teoria do Big Bang. Basicamente, você está criando, está gerando o universo. Então você está gerando, criando tudo que vai existir dentro desse universo. Logo, se a matéria é constituída de átomos e tudo que você vai constituir nesse universo é formado de matéria, então você está gerando os átomos. E como você pôde observar, os primeiros átomos a formar-se seriam os átomos mais leves, os átomos como o de hidrogênio, o de lítio, o de hélio. E a partir daí, sabemos que as estrelas, devido ao aquecimento da explosão, elas geraram sua energia continuamente através da fusão. Ou seja, os átomos se fundiam e geravam novos átomos mais pesados. Daí, então, a constituição de novos elementos. E todos estes que até hoje descobrimos existirem. Ou seja, você, então, percebe que ao longo da evolução desse universo, das criações que houveram, existiram N elementos se formando. O homem veio e começou a estudar todos eles, tentar conhecê-los, descobri-los e, a partir daí, classificar, definir propriedades, falar de características. Conhecendo-os separadamente, soltos, era uma coisa. Então eu preciso, enquanto conhecimento, juntar todos eles. E ao juntar todos eles, eu tenho que criar uma tabela, um esquema, alguma coisa que eu consiga olhar para ele e avaliar os elementos, as suas características e suas propriedades. Vários cientistas tentaram desenvolver tabelas, esquemas que resolvessem isso. As tríades de Dobereiner, o parafuso telúrico, tabelas periódicas mais antigas, até que Mendeleev desenvolve uma tabela mais atualizada, uma pena que ele trabalhou em função das massas atômicas. O que foi corrigido depois por um cientista chamado Moseley, que reorganizou a tabela periódica e ela está até hoje sendo trabalhada do jeito que foi fabricada. Então, o que nós vamos ver hoje nessa aula é justamente a organização, a montagem, a classificação e as propriedades dos elementos nessa tabela periódica. Hoje, então, falaremos sobre a classificação periódica dos elementos 1. Então, antes de mais nada, vamos definir o astro do dia, o elemento químico. Elemento é um conjunto de átomos quimicamente iguais, átomos de um mesmo tipo. Ou seja, na prática, um elemento químico consiste na estrutura de todos os átomos que possuam características e propriedades semelhantes, logo iguais entre si. Hoje você já tem a certeza que isso é observável em função de átomos que possuam o mesmo número atômico, a identidade atômica. O número atômico é o que caracteriza o elemento químico. Todos os átomos que possuam o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico.
Essa é a ideia mais atualizada do elemento químico. Classificação periódica atual. A classificação periódica, como eu te disse lá no início, ela sofreu alterações. Ela foi modificando em função dos cientistas e das descobertas. Novos átomos descobriram-se. Hoje, para você ter uma ideia, a tua tabela periódica tem 113 elementos constituídos. Mas a ciência está evoluindo mais. A Unicamp, por exemplo, a nível de Brasil, para você ter uma ideia, está tentando sintetizar o elemento de número atômico 119, o que geraria a criação de uma nova camada atômica, se eles o conseguirem sintetizar e caracterizar. Então o homem não parou de tentar ou descobrir novos elementos ou sintetizá-los. Você observa que as sondas que são mandadas ao espaço têm como primórdio o quê? Recolher pedaços do solo, pedras, para quê? Análise para ver se naquela rocha, naquele pedaço de minério, tem algum novo elemento diferente do da Terra. Diferente do que até hoje foi descoberto aqui. Então a ciência ainda busca descobrir novos elementos diferentes ou sintetizá-los, se for e houver condições para isso. Eis então a tua tabela atual. Essa tabela foi remontada, readministrada e finalmente hoje ela está dessa forma que você está observando aí. Nesse caso, você vai perceber que o principal critério que nesse momento eu preciso te passar é a organização dela. É de que maneira foi criada e organizada essa tabela. Para que ela seja constituída e esteja dessa forma, Moseley reorganizou os elementos em função dos seus números atômicos. Então os átomos são colocados da esquerda para a direita e de cima para baixo em função dos seus números atômicos. Então podemos concluir que a tabela atual está organizada em ordem crescente dos números atômicos dos elementos. Essa é a organização básica da tabela. Agora eu começo a ter que saber ler uma tabela. E como é que eu vou ler essa tabela? Sempre em função das suas linhas horizontais ou das suas linhas verticais. As linhas horizontais vão ser chamadas por nós de períodos ou séries. E as linhas verticais de grupos, colunas ou famílias. Vamos então melhorar esse conceito, primeiro, dos períodos. São as linhas horizontais da tabela periódica, também chamada de séries. Por exemplo, o lítio, número atômico 3, tem lá distribuição eletrônica 1s2, 2s1. Perceba, ele tem duas camadas eletrônicas, a K e a L. Vamos ver outro exemplo. O carbono, número atômico 6, tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Significa que ele também tem duas camadas eletrônicas. Ah, então, Edson, se elementos possuem o mesmo número de camadas, eles estarão no mesmo período. É isso. Você entendeu, então, que os períodos ou linhas horizontais estão associados às camadas do átomo. Não é à toa que na tabela tem 7 linhas horizontais, porque o átomo tem 7 camadas eletrônicas. Neônio 10. Nesse terceiro exemplo, você comprova o que eu acabei de te dizer. 1s2, 2s2, 2p6. Ele também tem duas camadas eletrônicas. Então, se você for à tabela, ele também estará no segundo período, pois todos os elementos que têm duas camadas eletrônicas estão no segundo período. Se você tem 5 camadas eletrônicas, estará no quinto período. Então, cada linha, cada período, ele caracteriza um grupo de elementos que possuem o mesmo número de camadas. Elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas, concluindo o que nós acabamos de avaliar. Vamos falar agora das famílias ou grupos da tabela periódica. Essas famílias, grupos, ou também chamadas de colunas,
são as ditas linhas verticais. Cada linha vertical da tabela periódica caracteriza uma família determinada. São as linhas verticais da tabela periódica, podendo ser ainda chamadas de colunas, concluindo a ideia que eu acabei de te passar. Os elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa talvez seja a informação mais importante sobre as famílias ou grupos. Veja, quando eu falei de períodos, eu te disse que eles estão associados a camadas. Então a informação mais importante é que elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Agora eu estou te dando um outro ponto importante do processo. Elementos de uma mesma família possuem características e propriedades semelhantes. Veja, recentemente caiu num concurso do Rio de Janeiro, Universidade Federal, a seguinte pergunta. As pessoas têm atualmente problemas de osteoporose, falta de cálcio nos seus ossos. Explique por que os medicamentos atuais usam estrôncio para substituir o cálcio dos ossos. Resposta direta. Cálcio e estrôncio pertencem à mesma família. Então possuem características e propriedades semelhantes. E pelo Brasil inteiro você encontra questões similares a essa, que falam de um elemento e falam de outro em seguida. E você vai perceber que se são semelhantes, são da mesma família, vão ter características e propriedades praticamente iguais entre si. Observe o berílio e o cálcio, elementos de uma mesma família, o grupo 2A, as suas distribuições eletrônicas. E perceba que eles acabam no mesmo subnível, S2. Ou seja, elementos de uma mesma família têm distribuição eletrônica terminada no mesmo subnível. A família 1A sempre acaba em S1. A família 2A sempre acaba em S2. A família 7A sempre acaba em S2P5. E assim por diante. Então essa é uma outra característica interessante. O número de elétrons da última camada daquele elemento. Elementos de uma mesma família têm sempre o mesmo número de elétrons na última camada. Então todo mundo do 7A é 7A porque tem 7 elétrons na última camada. Todos os elementos da família 2A têm 2 elétrons na última camada. Essa é uma outra característica importante